Fala pessoal, estão prontos para mais um episódio de Proseando pelos Cotovelos? Esse episódio, ou melhor, ideia, quase entrou no episódio E se fosse filho de outra profissão? Essa ideia super bacana nasceu enquanto pesquisava não sei o que para o episódio mencionado. Só não incluí porque a pegada do podcast aqui não é um audiobook, enfim. Achei interessante como aqui o negócio é falar merda, mas algumas merdas com conteúdo, é claro. Então, bora para o novo episódio. Meu nome é Adriano Villa e você está no Proseando pelos Cotovelos. Olhe nos meus olhos nesse momento e responda-me com sinceridade. Você tem alguma tara sexual? Sabe me dizer se é uma tara mais normalzinha? E sabe por que lhe pergunto? É que dependendo de sua tara, ela pode caracterizar um transtorno. E sabemos que todo transtorno, para os estudiosos da psique humana, nada mais é que um desequilíbrio na força. Houve um tempo, há muito tempo, não em uma galáxia distante, mas aqui na Terra mesmo, que o sexo era feito e considerado apenas um ato para a procriação da espécie. E tinha que ser tudo nos conformes, hein? Casados e tudo mais com direito a vestido branco, com virginal mesmo. Essa época era algo injusto para as mulheres que não podiam sentir prazer com o sexo. Seu único papel, como dito, era servir de receptáculo para novos herdeiros ou meninas que teriam o mesmo destino de suas mães. Agora, quanto aos homens, creio que não faziam sexo apenas pela procriação, caso contrário, não haveriam meretrizes e casas destinadas para a diversão adulta, mais conhecidas naquela época por bordéis. As esposas sabiam? Claro que sabiam. Se aceitavam, não tinha jeito, era uma época extremamente machista, ou seja, se pegasse uma doença venérea, era perigoso até serem taxadas de traidoras. Talvez seja por causa de tantos anos de injustiça contra a mulher e abuso, que fazer sexo com elas atualmente não é uma das tarefas mais corriqueiras, e digo isso não para vocês, casais de namoradinhos, apaixonados que basta um beijinho para tudo estar ligado e pronto para ação em ambos os corpos. A dificuldade é quando o relacionamento parte para o lado mais sério da relação humana, quando o casalzinho se casa e aos poucos, sem perceber, vão perdendo o fogo de outrora. Os homens, como os de antigamente, pelo menos os mais egoístas, acabam apelando para as puladas de cercas ou casa de diversão para adultos. Outros acabam enchendo as pecuinhas de suas esposas, pois não quer saber de outra, mas sim dela. E, caras ouvintes, com todo o respeito que lhes devo, sexo é algo transcendental. Os homens não sabem disso de forma consciente, mas lá dentro de seu coração peludo e cheio de testosterona, sabem que o sexo é muito mais do que aquilo naquilo. Alguns homens dão verdadeira importância para a satisfação feminina. Querem que suas parceiras sintam o poder de dois corpos que se encontram em uma dança que dá todo o sentido para a nossa humanidade, que nos arremete para um mundo de sensações indescritíveis. Enfim, mas sabemos que a realidade é bem diferente, que o estresse e obrigações diárias, as medições de forças, dificuldades financeiras, entre outros problemas, acabam minando o desejo e também, aos poucos, o amor. Gente, um relacionamento não é sustentado apenas pelo sexo, mas pelo amor que deve prevalecer sobre qualquer dificuldade. Caso contrário, o sexo vai diminuindo e pode ter certeza que são os primeiros passos para o fim do relacionamento. Alguns casais, para escapar das armadilhas do tédio e insatisfação, acabam inovando em seus relacionamentos. Contudo, nem sempre algumas doideiras acabam bem. Por exemplo, conheço um casal que acabou se separando por causa de uma casa de swing, de situações embaraçosas e dispensáveis resultantes da inclusão de uma terceira pessoa no meio do rala e rola. De troca de casais, nunca ouvi falar. Você já deu algum problema? Se conhecer algum? Deixa aí nos comentários, beleza? Uma vez uma namoradinha veio com essa conversa. Lembro que estávamos assistindo alguma coisa na televisão que inspirou aquela ideia. Claro que fiquei puto da vida. Pensar nela com outra pessoa não foi algo bacana. Como um bom libriano, nesse ponto, sou bem egoísta. Como disse, começou a falar sobre modernidade, afirmação de relacionamento, e foi aí que perguntei: imagina você me olhando, pegando sua amiga.
Ela gemendo e você sabendo o porquê. Eu fui falando mais um monte de coisas. Os olhos dela começaram a regalar e antes que continuasse pediu para esquecer aquilo, que deixasse pra lá. Enfim, quando era para virar o zoinho dela, não tinha problema algum. Agora os meus... Mesmo o casal sendo mais sintonizado, não tem jeito, tá? Chegará um momento que a sacanagem vai descarrilar o tem. E tudo findará em um momento muito vergonhoso, claro. Se um dos dois decidir começar a justificar-se para a família. Tem essa também. Casal que se dá bem no maior dos loves, de repente, do nada decidem separar, claro que a família cairá em cima para saber e apertará até um dos dois abrirem o bico. E se tiver alguma mágoa, na verdade, sobre o término, tudo virá à tona como uma forma de descontar as suas frustrações, não é mesmo? Enfim. Por que estou dizendo tudo isso? Bom, para ser franco, a conversa seria para falarmos sobre algumas parafilias que acabei me deparando durante minhas pesquisas. Algumas não tão interessantes quanto duas mulheres, um homem ou dois homens e uma mulher, mas tem algumas até que interessantes. E quem sabe você não percebe que tem alguma dessas. Aliás, antes de seguirmos de cabeça no assunto, dividiremos em 3 estágios. As comuns são aquelas que não violam o direito ou o respeito do parceiro. As doentias, que são aquelas realizadas por causa de uma dependência, algum transtorno mental, entre outros problemas. E também as criminais, que são aquelas as abusivas que violam os direitos humanos, direito moral ou legal e também associado a transtornos mentais muito graves. E vamos lá para a nossa lista. Será que você tem alguma dessas parafilias? Aerodromofilia, vontade de fazer sexo no avião. Conheço pessoas que já fizeram, mas não era uma tara. Foi uma oportunidade que rolou e a pessoa não quis dispensar, claro. Seria muito mais fácil de levar às alturas, né? Já que tá lá em cima. A galmatofilia. Essa é a atração por estátuas, manequins e bonecos. Tesão por estátuas? Manequins ou bonecos até que vai. Tem até aquelas infláveis, as de silicone e manequins. Quem não olha quando estão peladinhas ali na vitrine, não é mesmo? Agorafilia. Esse nome poderia sugerir a vontade de fazer sexo a qualquer momento, mas não. Se refere às pessoas que sentem tesão de transar em público. Para mim, esse é perigoso. Afinal, é atentado ao pudor e devido à modernidade dos tempos que vivemos, melhor continuar assim. Vai que vira festa, né? Amaurofilia. Essa designação é bem estranha para a pessoa que sente tesão por pessoas usando máscaras. E não digo máscaras no sentido psicológico da coisa, viu? Anacletismo ou autopneumofilia. Eita, nome lascado. Quando li pela primeira vez, achei que era tesão por transar em cima de uma bicicleta. Não se deixe enganar como eu. Esse nome, que não vou repetir nem que a vaca tussa, é para designar as pessoas que curtem ser tratadas como um bebê. E não estou dizendo em termos de tratamento em diminutivo, mas sim de fazer as pessoas usarem fraldas e até mesmo chupeta. Não aquela chupeta, sabe? A própria, a inocente chupeta mesmo, de criancinha. Anadestifilia. Olha, essa dependendo de quem for, pode trazer uma experiência bem diferente. Anadestifilia é tesão por pessoas sem dentes. Uau! Já pensou alguém completamente banguelas fazendo algo nas regiões baixas? Seria massageador também, não? Agora, se soubesse que isso existia, não teria gastado tanta grana com os meus implantes, já que tem gente que gosta de um desdentado, né? Autogenefilia. Essa é para os machos, até debaixo de outro macho, mano, que se excitam a usarem roupas femininas. É mole. Axiliasmo. Axiliasmo não é tesão pelo Axl Rose não, viu? É tesão pelas axilas mesmo, vulgarmente conhecida por sovaco. A gente curte um cheirinho curtido mesmo, hein? Vou te contar. Certa vez vi um cara que tatuou uma mulher de pernas abertas no braço e na parte lateral de seu dorso. Quando levantava o braço, parecia a mulher abrindo as pernas e os pelos das suas axilas eram os pentelhos. Achei bem interessante. Se fazer sexo ali nos seios é chamado de espanhola, como seria ali no sovaco? Você deixa aí nos comentários o que você acha. Belonofilia. Não é tesão por caras apelidados por belo sem ser realmente belo, tá? Belonofilia é quando a pessoa curte umas paradas perfurantes, saca? Agulhas, entre outros objetos. Hellraiser, então, deve ser o filme pornô master para esse tipo de tara, não? O que você acha? Cada gancho, um orgasmo. Cisvestismo.
Essa é quando a pessoa sente tesão por pessoas uniformizadas, como por exemplo, bombeiros, enfermeiras. Será que a pessoa que tem essa tara morde os lábios quando vê aquele clipe do IMCA? Cropofilia. Essa aqui é pesada, hein? São pessoas que têm fetiches na manipulação de fezes. Há muito tempo esbarrei em um vídeo desses e tenso. Não tenho nada contra, mas fiz uma pesquisa para ver se isso ainda está em alta e por incrível que pareça está. Mas como chuva negra não achei nada, mas como sketch play, sim, achei muita coisa estranha. Coreofilia, tesão por pessoas dançando. Será que seria em qualquer dança e em qualquer momento? Se for, pessoas que curtem tal tara se amarram em locais ou apresentações de dança. Ou seja, aquele filme Cisne Negro deve ser o auge, hein? Crurofilia é tesão pelas pernas. Já tive amigos que disseram, nossa, que pernas, hein? Particularmente, não consigo ver nada em especial para sentir tesão, sabe? Bom, se sentir tesão só por ver as pernas, imagina como essas pessoas ficam quando vem aquelas meninas que usam saias tão justas e pequenas que dão um passo e puxam para baixo. Aliás, para que usar uma saia que precisa ser puxada para baixo? Alguém saberia me dizer? Dendrofilia, essa tara deve ser a top das tops naquele movimento Greenleaf. É atração sexual por plantas, é mole. Se algum dia estiver caminhando por algum parque e ver um buraco em algum tronco, não espie, vai saber a razão daquele buraco ali, hein? Equidiosa é tesão por tirar a roupa em público. Será que algumas mulheres ou homens que decidiram protestar pelados uniram o útil ao agradável? Erotolalia, essa é meio complicada, afinal, quem não gosta de alguém no telefone falando besteiras a nosso ouvido? Nesse caso, não é uma tara, mas sim uma brincadeira bem safada. Agora, deve se referir a alguém que gosta de falar, mas quando falamos para um conhecido é uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, rolará. Mas e se for por qualquer número? Já pensou alguém ligar para você no meio da noite e dizer um monte de coisas? Espectrofilia. Nossa, parece até espectropatron do Harry Potter, né? Espectrofilia nada mais é que tesão por lugares que possam ter fantasmas. Agora entendi porque muitos adolescentes buscavam fazer aquilo nos cemitérios. E eu pensando que era por morbidez. Que nada. Eles queriam ser vistos por fantasma, que jamais diriam qualquer coisa. Afinal, fantasmas são desacreditados. Nossa, essa foi terrível. Estigmatofilia. São pessoas que só se excitam com pessoas que contam com modificações em sua pele, como piercings, tatuagens, cicatrizes, entre outros. Falando em alterações, quando eu era adolescente, vi em uma revista um cara que atravessou uma haste na glande. Meu, foi tenso aquele negócio, hein? Exibicionismo. Como o próprio nome já diz, se trata de exibir os órgãos sexuais para pessoas desprevenidas ou estranhas. Olha só, sinceramente, eu acho que só quem se importa com esse negócio de exibicionista são as mulheres. Nada contra, tá? Nada contra. Agora, quanto aos homens... aposto e ganho que a maioria de nós adoraríamos alguém parando na nossa frente e... tchan! Flatofilia, essa é complicada. Prazer em cheirar puns. Será que é qualquer pum? Imagina no elevador, será que tem um orgasmo ou será que deixa cair uma caneta para ficar mais perto do... Pornifilia, esse é muito bom, hein? Excitação por ser tratado como se fosse um móvel da casa. Quem dera nós, homens, tivéssemos todos essa tara. Já pensou? Tesão jamais seria problema para nós e nós viveríamos sorrindo de orelha a orelha todos os dias. Olha só, porque de vez em quando a gente é tratado mesmo como móvel, né? Você há de convir comigo. Estive pensando aqui com os meus botões e na verdade eu acho que a mulher trata até melhor os móveis, afinal de contas. Nós não seríamos tratados às vezes como um móvel se a gente não tomasse uma atitude de móvel de vez em quando, não é verdade? Pois é. Arpachofilia. Quando bati o nome nesse, achei que era tesão por harpas ou arpistas, mas não é. É quando a pessoa sente tesão por ser assaltada. É mole. A pessoa vai na delegacia, informa que foi roubada e quando a pessoa pergunta se quer registrar a ocorrência, a pessoa responde sim. Mas se conseguir pegá-lo, pode pedir para ele anotar o contato dele no meu WhatsApp antes de me devolver o telefone?
Hibristofilia, atração por criminosos. Tá aí a explicação para determinados relacionamentos com presidiários. O maníaco do parque, por exemplo, recebia um monte de cartas com pedidos de casamento. Ifefilia, tesão por alguns tipos de tecidos ou peças de roupas. Não tem tanta graça. Inflatofilia, pessoas que têm tesão por balões de festa e objetos infláveis. Olha só. E sabe o que isso quer dizer? Se você ver algum adulto ou adulta brigando por balões na sua festa de aniversário, desconfie, meu amigo, desconfie, hein? Lactofilia, essa tara queria ter mencionado no episódio sobre redes sociais, onde falo das mulheres que compartilham vídeos com seus bebês, às vezes nem tão pequenos, tomando leite direto da fonte, se é que você entendeu o que eu quero dizer. Latranudia é tesão por tirar roupa diante de algum médico. Bom, se for para um ginecologista, urologista ou até o mesmo proctologista, creio que não seria tão estranho. Agora, seria muito estranho se o paciente ficasse pelado para um otorrinolaringologista, por exemplo. Ludofilia. Pensei que era tesão por causa do jogo de ludo. Eu imaginei as pessoas jogando enquanto tiravam a roupa. Passei perto. É tesão por brinquedos, como bolas, carrinhos e bonecas. Masoquismo. Preciso dizer alguma coisa? Mecanofilia. Não é tesão por mecânicos como o Bruno da novela Brega e Chique, mas sim por causa dos carros e outras máquinas. Será que as Marias Gasolinas se encaixam nessa categoria? Menofilia. Muitas mulheres não curtem fazer sexos naqueles dias, porém tem algumas e alguns que é o auge da excitação. Menofilia é tesão por mulheres menstruadas. Nanofilia, atração por anões, ou seja, o filme satírico da Branca de Neve com os 7 anões deve ser o maior tesão à parte. Narratofilia. O primeiro pensamento que temos aqui é que seja alguma tara por algum tipo de narração. Eu imaginei de início que seria por causa de escritores. É simplesmente a pessoa se excita ao ouvir ou falar coisas obscenas, simples assim. Nasofilia. Atração sexual pelo nariz, ou seja, se um dia alguém lhe disser sou virgem nem na orelha, acredite. Necrofilia, tesão por cadáveres, isso é algo repugnante, ainda mais quando os profissionais decidem fazer uma festinha com alguma falecida jeitosinha. Você já deve ter ouvido falar sobre as festinhas no IML, então esse lance de necrofilia realmente acontece. E se você está cansado de ouvir, imagine eu descrever e narrar tudo isso. Nem imagino quantos cortes e emendas farei na edição. Mas não pare de ouvir, pois eu sofro com a preciso que continue ouvindo filia. Eita lasqueira. Odaxilagnia. Meu, nada a ver. Acredita que é tesão por mordidas? Uma mordida ou outra não faz mal a ninguém. O problema é mordida em regiões meio sensíveis, né? Se é que me entende. Orquifilia. Não é tesão por alguém vestindo ou tampando o sexo com uma orquídea, é tesão pelos testículos. Ou seja, se alguém ficar brincando de sino com essa parte do seu corpo, acredite, ela se enquadra nessa modalidade. Pigofilia. Acho que todo brasileiro é pigofilia, afinal, muitos não podem ver uma bunda que ficam todos excitados. Pluxofilia. Desejo sexual por bichinhos de pelúcia. Olha só que fofo, gente. Aquele filme Ted deve ser o sonho de todo pluxofilíaco, não? Podolatria. Isso é tesão pelos pés, né? Enfim. Pogonofilia. Tesão por pessoas barbadas. Nos dias de hoje, pessoas que sentem tesão por isso ficam perdidas com tantas opções que circulam por aí. Nunca vi tanta gente barbada como atualmente. Poligamia. Aquelas pessoas que têm tesão na quantidade de parceiros, mas que brocham quando esses parceiros engravidam ou se descobrem, né? Quirofilia. Sabe como distinguir uma pessoa com essa tara? Basta observar os clientes mais assíduos de algum massagista. Ou seja, quirofilia nada mais é que tesão pelas mãos. Sadismo. Geralmente as pessoas acham que sadismo é só bater, mas é bem mais abrangente, viu? Não é só aplicar sofrimento, como também a sensação de terror. Sonofilia. Agora sei porque alguns vídeos na internet são com pessoas dormindo.
Acho que as pessoas se amarram com o pensamento da pessoa sem saber exatamente o que está acontecendo. Afinal, quem não acordaria com alguém enfiando aquilo naquilo, né? Caso não tenha ficado claro, sonofilia nada mais é do que tesão por pessoas dormindo. Estenologia, nada a ver com Estênio Garcia, é tesão por pessoas musculosas. Temaquiri, eis um nome bem diferente. E não é tesão por alguém coberto por temax não, viu? Mas sim por homens que se amarram em serem chutados no saco. Ou seja, os orquifilíacos odeiam essa selvageria com algo tão fofo. Uau! Trampling. Esse aqui creio que é o mais comum. Afinal, tem muita gente que se permite ser pisado pelo parceiro. Claro, esse aqui pisado, que eu digo no sentido figurado. Quanto ao trampling, são pessoas que adoram ser pisadas mesmo, saca? Pisado mesmo, caminhar em cima, por cima dela. Urofilia. Esse aqui é o mais comum se tratando de funções naturais do corpo. É a famosa chuva dourada e o tesão por urina é tão comum que certa vez vi uma galera tomando a própria urina e dizendo que possuía propriedades milagrosas. Hoje, podemos dizer que isso se chama reciclagem. Como podem ouvir, não tem taras com X, Y, K, W ou Z. Ou talvez deixaram elas livres para, quem sabe, intitular alguma que apareça por aí nesse mundo digital, como, por exemplo, keyboardfilia. Por que não? E é isso aí, pessoal. E finalmente chegamos ao final deste novo e extenso episódio sobre taras sexuais. Aliás, ser rapidinho também só denunciaria um episódio precoce e precisamos demorar quando o assunto é prazer. E aproveita para enfiar o dedo no feed do podcast e se estiver no YouTube, cai no like. E lembrando, se chegou até aqui, coopera com o meu trabalho, aceito qualquer valor de Pix só para apoiar o canal e me ajudar a comprar café. As edições são feitas de madrugada e sem café não dá para ficar acordado. E não deixe de me seguir nas redes sociais, se tiver coragem, é claro. Busque por Adriano Villa e busque meus trabalhos literários na Amazon Prime. Bom, na verdade é na Amazon.com.br, mas lembrei de Optimus Prime e quis fazer uma graça. E essa mutueira de taras foi inspirada no site do Dr. Elídio de Almeida. Se estiver procurando por um psicólogo com um conhecimento especial nessa ou outras questões, acesse elidioalmeida.com.br. E só para saberem, não estou sendo patrocinado por ele. Só estou fazendo isso justamente para não ser processado ou pedir para tirar o episódio do ar. Deixa, Dr. Elídio, deixa. Tô até colocando os créditos, até mencionando o site do senhor, hein? E é isso aí, pessoal. Até o próximo Proseando pelos Cotovelos. Fui!